Querida, a entrada de serviço é pelos fundos. Foi o que o milionário arrogante disse em voz alta para humilhar a mulher, que, segundo ele, não pertencia àquele luxuoso leilão beneficente. Ele até tirou uma nota de R$100 da carteira. Compre algo mais adequado ao seu nível social. O silêncio tomou conta do salão. Ninguém interferiu. Mas então, ela pegou o microfone do leiloeiro. Acabei de adquirir 51% das ações da sua empresa. Agora sou sua chefe. De onde você está assistindo essa história de vingança perfeita? Comenta aí sua cidade. Inscreva-se no canal e deixe seu like para mais histórias de reviravolta que vão te deixar chocado. No luxuoso salão do Hotel Copacabana Palace, Alexandre Monteiro ajustou o nó de sua gravata italiana enquanto observava a multidão de convidados com um sorriso satisfeito. O leilão beneficente anual reunia a nata da sociedade carioca. E, como sempre, ele era o centro das atenções. Seus sapatos italianos deslizavam pelo mármore reluzente, como se pisasse em um território conquistado. Alexandre, meu caro. O prefeito se aproximou com uma taça de champanhe. Sua doação para o hospital infantil foi extraordinária este ano. Todos estão comentando. Alexandre ergueu as sobrancelhas com falsa modéstia. É o mínimo que posso fazer com as bênçãos que recebi. O que ninguém precisava saber é que aquela doação representava uma fração mínima de seus lucros mensais, cuidadosamente calculada para garantir o máximo de visibilidade com o mínimo de sacrifício. Foi quando seus olhos captaram algo fora de lugar. Entre os vestidos de gala e ternos impecáveis, uma jovem observava discretamente as obras de arte expostas para o leilão. Não era sua beleza que chamou a atenção de Alexandre, embora fosse inegável, mas a simplicidade de seu vestido preto. Elegante, porém sem as marcas ostensivas que definiam o código não escrito daquele ambiente. Quem é aquela? Alexandre perguntou ao prefeito, inclinando a cabeça na direção da desconhecida. O homem ajustou os óculos. Não faço ideia. Talvez uma das organizadoras? Um sorriso malicioso se formou nos lábios de Alexandre. Há anos ele cultivava uma reputação de homem intocável, e pequenas demonstrações públicas de poder sempre reforçavam essa imagem. A presença daquela intrusa era uma oportunidade perfeita. Vou dar as boas-vindas adequadas, murmurou, entregando sua taça a um garçom que passava. O salão estava iluminado por imensos lustres de cristal que refletiam fragmentos de luz como diamantes líquidos. Sofia Castellani respirou fundo, tentando acalmar o coração acelerado. Não deveria estar nervosa. Havia se preparado para este momento durante anos. Cada detalhe fora meticulosamente planejado. Ainda assim, estar no mesmo ambiente que Alexandre Monteiro fazia seu estômago revirar. Fingiu interesse em uma tela abstrata enquanto monitorava a aproximação dele pelo reflexo do vidro. Alexandre vinha em sua direção com aquele andar confiante de predador, seguido por olhares curiosos. Exatamente como ela previra. Querida, você não se perdeu? A voz de Alexandre soou alta o suficiente para que os convidados próximos pudessem ouvir. A entrada de serviço é pelos fundos. Sofia sentiu o calor subir às suas faces, não pela vergonha, mas pela adrenalina de finalmente confrontar o homem que havia destruído sua família. Virou-se lentamente, encontrando o olhar arrogante de Alexandre. Desculpe, ela perguntou suavemente. Talvez você devesse estar servindo drinks ou embalando presentes na cozinha, não acha? Alexandre continuou tirando uma nota de R$100 da carteira. Aqui está. Vá comprar algo mais adequado para seu nível social. O silêncio se espalhou pelo salão como uma onda. Alguns convidados desviaram o olhar constrangidos. Outros assistiam com interesse mórbido. Ninguém interferiu. Sofia olhou para a nota estendida, depois para o rosto presunçoso de Alexandre. Anos de dor, frustração e planejamento se concentraram naquele momento singular. Com uma calma que surpreendeu até a si mesma, caminhou até o palco onde o leiloeiro aguardava o início da cerimônia. O coração de Alexandre falhou uma batida. Aquilo não estava no script. As pessoas humilhadas publicamente deveriam se encolher, não caminhar com determinação em direção a um microfone. Pela primeira vez naquela noite, sentiu uma pontada de incerteza. Sofia pegou o microfone e sua voz melodiosa ecoou pelo salão.
Obrigada pela generosidade, Sr. Monteiro. Permita-me me apresentar. Adequadamente. E naquele momento, o mundo de Alexandre Monteiro começou a desabar. Sou Sofia Castellani, filha de Roberto Castellani. O nome caiu como uma bomba no salão silencioso. Alexandre sentiu como se o chão sob seus pés tivesse se transformado em areia movediça. Roberto Castellani, seu antigo sócio. O homem cujas ideias ele havia roubado sistematicamente. O homem que ele havia expulsado da própria empresa através de manobras jurídicas questionáveis, forçando-o a um exílio na obscuridade. Impossível, murmurou Alexandre, mas sua voz falhou. O sangue havia abandonado seu rosto, deixando-o pálido como um fantasma. Sofia abriu uma pasta de documentos que um homem de terno discreto, claramente seu assistente, havia lhe entregado. Tenho aqui as provas de como você roubou as invenções do meu pai, os registros de suas contas offshore e evidências de fraude fiscal que valem anos de processo. Ela fez uma pausa dramática. E como acabei de adquirir 51% das ações de sua empresa através de uma holding secreta, agora sou sua nova chefe. Murmúrios percorreram o salão. Câmeras de celulares capturavam o momento. Alexandre piscou várias vezes, tentando processar aquela informação. Como era possível? Ele havia estruturado sua empresa para ser impenetrável. Cada tentativa de aquisição hostil nos últimos anos havia sido frustrada por seus advogados. Isso é absurdo, conseguiu dizer finalmente, forçando um sorriso. Uma brincadeira de mau gosto. Sofia fez um gesto sutil, e mais 3 homens de terno entraram no salão, acompanhados por uma mulher de óculos e cabelos grisalhos que Alexandre reconheceu imediatamente. Doutora Marina Alves, uma das mais respeitadas advogadas empresariais do país. Os documentos já foram registrados, Sofia continuou, sua voz ecoando pelo salão mortificado. Seus próprios advogados confirmaram a legalidade da operação há exatamente... Ela olhou para o relógio de pulso. 20 minutos. Eles estão tentando desesperadamente contatar você, mas imagino que tenha deixado o celular no silencioso para o evento. Como em um reflexo, Alexandre apalpou o bolso do paletó, sentindo o aparelho vibrar continuamente. Dezenas de notificações preenchiam a tela quando o desbloqueou. Mensagens desesperadas de seu diretor jurídico, do CFO, de seu contador pessoal, todas confirmando o impossível. Por quê? A palavra escapou de seus lábios quase como um suspiro. Por que não pergunta ao meu pai? Sofia respondeu, agora com uma nota de frieza em sua voz. Ah, espere. Você não pode. Ele está em uma clínica de reabilitação há 8 anos, tentando se recuperar do colapso nervoso que teve depois que você o destruiu profissionalmente, roubou suas patentes e o jogou no ostracismo. O mundo de Alexandre girava. Sentiu o suor frio escorrendo por suas costas sob o terno italiano feito sob medida. Aquilo não poderia ser real. Era um pesadelo. Tinha que ser. Vamos conversar em particular. Ele tentou, avançando alguns passos em direção ao palco. Tenho certeza que podemos chegar a um acordo vantajoso para ambos. Sofia sorriu, mas o sorriso não alcançou seus olhos. Sabe o que é mais interessante, Alexandre? Por anos, você construiu sua reputação humilhando pessoas publicamente, fazendo delas exemplos. Agora é a sua vez. 2 seguranças apareceram ao lado de Alexandre, seus rostos impassíveis. Senhor Monteiro, disse o mais alto deles, gostaríamos que nos acompanhasse até a saída. Vocês trabalham para mim, Alexandre. Explodiu, sua voz subindo várias oitavas. Não mais, respondeu o segurança. A senhorita Castellani é agora a presidente do Conselho da Monteiro Inovações, ou devo dizer, Castellani Tecnologia, conforme o novo registro aprovado há... Ele consultou o relógio. 32 minutos. O salão, que antes era um mar de sussurros, agora estava em completo silêncio. As dezenas de olhos que assistiam àquela cena não pertenciam mais a meros espectadores, mas a testemunhas de uma execução, não física, mas social e profissional. Alexandre sentiu os joelhos fraquejarem. Todo seu império, construído ao longo de décadas, desmoronava em questão de minutos. E a arquiteta de sua queda não era um concorrente poderoso ou um consórcio internacional, mas a filha do homem que ele havia considerado fraco demais para ser uma ameaça.
Quando os seguranças o escoltaram para fora do salão, uma única questão reverberava em sua mente confusa. Como ele poderia sobreviver após aquela noite? No palco, Sofia observava sua saída com uma expressão ilegível. Fase 1 completa. Mas isso era apenas o começo. A suíte presidencial do Copacabana Palace fervilhava de atividade. Sofia havia transformado a luxuosa acomodação em um centro de comando temporário. Assessores entravam e saíam continuamente, enquanto a equipe jurídica revisava documentos espalhados sobre a mesa de jantar de Mogno. Os mercados asiáticos abrirão em 3 horas, informou Renato, seu diretor financeiro. Precisamos estar preparados para a queda nas ações assim que a notícia se espalhar. Sofia assentiu, removendo os brincos de pérola, enquanto observava a vista noturna da praia de Copacabana. As luzes da orla dançavam como estrelas terrenas, refletindo no oceano escuro. Por um momento, permitiu-se saborear a vitória. 7 anos de planejamento meticuloso, de sacrifícios constantes, haviam culminado nesta noite. Temos controle total sobre as subsidiárias? Perguntou sem desviar o olhar da janela. 90%. Confirmado, respondeu Lívia, sua chefe de operações. Ainda estamos aguardando confirmação das unidades no exterior, mas o essencial já está assegurado. Sofia finalmente se virou para encarar sua equipe. Cada pessoa naquela sala havia sido cuidadosamente selecionada ao longo dos anos. Pessoas talentosas que Alexandre Monteiro havia menosprezado, humilhado ou descartado em algum momento. A vingança era um prato que se saboreava melhor em companhia. E Alexandre? Em casa, respondeu Diego, chefe de segurança. Nossos agentes o seguiram até a mansão no Joá. Está bebendo pesadamente e tentou contatar vários de seus antigos aliados, sem sucesso. Um sorriso discreto se formou nos lábios de Sofia. Ninguém atende quando o navio está afundando. Lívia se aproximou entregando-lhe um tablet. As mensagens já começaram a chegar. Parceiros, fornecedores, clientes, todos querem saber o que acontecerá com a empresa. Deixe-os ansiosos por enquanto, Sofia respondeu, deslizando o dedo pela tela para visualizar as dezenas de e-mails. Amanhã faremos o anúncio oficial. A porta da suíte se abriu e Marcos, seu assistente pessoal, entrou com passos apressados. Ele está aqui. Sofia ergueu uma sobrancelha. Quem? Alexandre Monteiro. Está no lobby, completamente embriagado, exigindo falar com você. Um murmúrio percorreu a sala. Sofia pousou o tablet sobre a mesa, ajustando a postura. Não esperava confrontá-lo tão cedo, mas talvez fosse melhor assim. Mande-o subir, decidiu. Sofia, Lívia interveio. Não acho prudente, ele está instável e... Preciso olhar nos olhos dele. Sofia a interrompeu. 7 anos, Lívia. 7 anos esperando por este momento. Diego fez um sinal para 2 seguranças posicionados discretamente no canto da sala. Estaremos a postos. Minutos depois, a porta se abriu novamente. Alexandre Monteiro, o homem que há poucas horas era um dos empresários mais poderosos do Brasil, entrou cambaleante. A gravata desfeita, o paletó amarrotado, os olhos vermelhos, uma sombra do magnata impecável que sempre cultivara ser. Você... Ele apontou um dedo acusador para Sofia, a voz pastosa pelo álcool. Você não pode fazer isso. Sofia permaneceu impassível, observando a figura patética à sua frente. Já está feito. Tudo que construí, décadas de trabalho, destruído por uma garota vingativa. Uma mulher determinada, corrigiu Sofia. Filha do homem que você traiu e abandonou. A menina de 12 anos que assistiu o pai afundar em depressão depois que você roubou suas invenções e o expulsou de sua própria empresa. Alexandre cambaleou até uma cadeira, desabando sobre ela. O que você quer, afinal? Dinheiro? Posso te dar dinheiro. Muito dinheiro. Sofia aproximou-se lentamente, cada passo calculado. Parou diante de Alexandre, observando-o de cima, uma inversão completa das posições que ocupavam apenas horas antes. O que eu quero? Repetiu suavemente. Quero justiça, quero retribuição, quero que você experimente cada gota de desespero que fez meu pai provar. Foi negócios, Alexandre murmurou, passando a mão pelos cabelos desgrenhados. Apenas negócios, nada pessoal. Então considere o que estou fazendo como apenas negócios também. Ele ergueu o olhar.
os olhos injetados encontrando os de Sofia. Por um instante, um lampejo de sobriedade pareceu atravessar sua embriaguez. O que vai fazer comigo? A pergunta pairou no ar, carregada de medo genuíno. Sofia inclinou levemente a cabeça, estudando o homem quebrado à sua frente. Todo o poder que ela havia sonhado agora estava em suas mãos. A capacidade de destruir completamente Alexandre Monteiro, de fazê-lo implorar por misericórdia. Isso, ela respondeu calmamente, dependerá inteiramente de você. Alexandre engoliu em seco, percebendo pela primeira vez que o futuro, seu futuro, estava nas mãos de alguém que tinha todos os motivos para odiá-lo. Sofia, por favor. Sua voz se quebrou. Podemos trabalhar juntos. Posso consertar tudo. É tarde demais para consertar o que você quebrou. Sofia respondeu, virando-se para a janela novamente. Mas talvez não seja tarde demais para você aprender uma lição. Ela fez um gesto para os seguranças. Por hoje, já tivemos o suficiente. Leve-o para casa. Enquanto os homens escoltavam um Alexandre cambaleante para fora, Sofia sentiu um estranho vazio. A satisfação da vingança não era tão doce quanto imaginara. Alguma coisa ainda faltava. Mas o que viria a seguir prometia ser ainda mais interessante. Amanhecer tingiu o céu do Rio de Janeiro com tons de laranja e rosa, mas Alexandre mal notou a beleza da paisagem pela janela panorâmica de sua mansão. Sentado na beira da cama, ainda usando as roupas amarrotadas da noite anterior, ele fitava o celular em suas mãos. As notificações não paravam de chegar. Mensagens, e-mails, ligações perdidas. Seu império desmoronava em tempo real. O conselho convocou uma reunião extraordinária para as 9h, informou Gustavo. Seu assistente pessoal há mais de uma década, a única pessoa que ainda atendia suas ligações. Mas sugiro não comparecer. Seria humilhante. Alexandre ergueu os olhos injetados. A ressaca martelava em suas têmporas, mas a dor era insignificante comparada à agonia de sua queda. Como ela conseguiu, Gustavo? Como não percebemos? O assistente ajustou os óculos, visivelmente desconfortável. Aparentemente, a senhorita Castellani vem comprando ações através de diferentes empresas de fachada nos últimos 5 anos. Pequenas, quantidades nunca o suficiente para acionar nossos alarmes. Ela também conseguiu o apoio de investidores menores que estavam insatisfeitos com sua gestão. Insatisfeitos? Alexandre riu amargamente. Eu multipliquei o valor daquela empresa por 10, à custa de muitas relações, ó senhor. Você fez inimigos poderosos ao longo do caminho. A verdade naquelas palavras atingiu Alexandre como um soco. Durante anos, tratara colaboradores, fornecedores e até clientes com desdém, confiante em seu poder intocável. Agora, quando precisava de aliados, encontrava-se sozinho. Seu celular vibrou novamente. A tela mostrava uma notificação de uma grande rede de notícias. Queda do império. Alexandre Monteiro perde controle de sua empresa para a filha de ex-sócio. Com um grito de raiva, Alexandre arremessou o aparelho contra a parede. O dispositivo explodiu em fragmentos, mas a destruição não trouxe alívio algum. Preciso falar com meus advogados, murmurou, levantando-se com dificuldade. Eles não estão retornando nossas ligações, Gustavo respondeu hesitante. Aparentemente, Sofia Castellani ofereceu a eles posições na nova estrutura da empresa, com salários consideravelmente maiores. Traidores! Alexandre socou a parede, ignorando a dor que se espalhou pelos seus dedos. Todos eles. O interfone da mansão tocou, e Gustavo atendeu rapidamente. Seu rosto empalideceu ao ouvir a mensagem. Senhor, temos um problema. Há oficiais de justiça no portão. Eles têm um mandado para avaliar e congelar seus bens pessoais como garantia para possíveis processos judiciais. Alexandre cambaleou até a janela. Lá embaixo, no portão principal de sua propriedade, uma pequena multidão já se formava. Jornalistas, fotógrafos, curiosos, todos ansiosos para testemunhar sua queda. Não deixe ninguém entrar, ordenou sua voz tremendo. Ninguém, Gustavo hesitou, ajustando a gravata nervosamente. Senhor, eles têm um mandado judicial. Se negarmos a entrada, podem retornar com a polícia. Alexandre se virou lentamente, observando seu fiel assistente com novos olhos.
A hesitação na voz de Gustavo, o ligeiro afastamento de seu corpo, sinais sutis de quem já estava se distanciando de um navio em naufrágio. Você também vai me abandonar, não é? Perguntou em voz baixa. Gustavo desviou o olhar, confirmando silenciosamente a suspeita. Recebi uma proposta, admitiu finalmente, da senhorita Castellani, para continuar como assistente executivo, mas sob nova direção. As palavras caíram como pedras no coração já pesado de Alexandre. E você aceitou. Não era uma pergunta. Tenho uma família, senhor. Um filho na faculdade de medicina. Eu não posso me dar ao luxo de afundar com o barco. Alexandre caminhou lentamente até a poltrona mais próxima e desabou sobre ela, subitamente exausto. Pelo menos você teve a decência de me dizer na cara. Gustavo removeu o crachá corporativo que sempre carregava e o colocou sobre a mesa de centro. Sinto muito, Alexandre. De verdade. Quando a porta se fechou atrás de seu agora ex-assistente, Alexandre Monteiro, pela primeira vez em décadas, encontrou-se completamente sozinho. O silêncio da mansão, antes um luxo apreciado, agora parecia sufocante. Seu celular, ou o que restava dele, não tocaria mais. Seus amigos não atenderiam suas ligações. Seus funcionários já buscavam agradar sua nova chefe. Lá fora, o sol subia no horizonte, indiferente à sua tragédia pessoal. Um novo dia começava. O primeiro dia da vida de Alexandre. Monteiro como um homem arruinado. Mas enquanto contemplava os fragmentos do celular espalhados pelo chão, uma faísca de determinação acendeu em seu peito. Sofia Castellani poderia ter vencido a batalha, mas a guerra mal havia começado. O antigo escritório de Alexandre Monteiro, no último andar do imponente edifício da Avenida Paulista, parecia estranhamente pequeno para Sofia. As paredes de mármore escuro, os móveis de mogno maciço, os troféus alinhados em prateleiras iluminadas, tudo gritava masculinidade e dominação. Exatamente o que esperaria de um homem como Alexandre. Quanto você acha que custou este tapete? Perguntou Sofia a Lívia, enquanto caminhava descalça sobre o macio carpete persa. Provavelmente mais do que o salário anual da maioria dos funcionários, respondeu Lívia, digitando rapidamente em seu tablet. Os diretores já estão aguardando na sala de reuniões. Estão nervosos. Sofia sorriu, colocando os sapatos novamente. Deixe-os nervosos. O medo é uma ferramenta poderosa para garantir lealdade imediata. Alexandre sabia disso melhor que ninguém. Quando Sofia entrou na imponente sala de reuniões, 10 pares de olhos a seguiram ansiosamente. Os diretores da Monteiro Inovações, agora Castellani Tecnologia, eram em sua maioria homens de meia idade, escolhidos a dedo por Alexandre ao longo dos anos por sua obediência inquestionável. Apenas uma mulher, Renata Campos, diretora de marketing, destoava do grupo homogêneo. Bom dia, senhores. E, senhora, Sofia cumprimentou, ocupando naturalmente a cadeira na cabeceira da mesa, o lugar que sempre pertencera a Alexandre. Agradeço a presença de todos neste momento de transição. Carlos Menezes, diretor financeiro, pigarreou nervosamente. Senhorita Castellani, creio que falamos em nome de toda a diretoria ao expressar nossa surpresa com os recentes acontecimentos. Surpresa. Sofia ergueu uma sobrancelha, recostando-se na cadeira de couro. Interessante escolha de palavras, senhor Menezes, especialmente considerando que foi o senhor quem assinou os documentos que permitiram o desvio de créditos das patentes de meu pai para Alexandre. O homem empalideceu visivelmente, afrouxando a gravata como se esta subitamente o sufocasse. Os outros diretores trocaram olhares apreensivos. Isso foi há muito tempo, tentou justificar-se. Apenas seguia ordens e continuará seguindo ordens. Sofia o interrompeu suavemente. As minhas, a partir de agora. Ou prefere acompanhar? Alexandre em sua aposentadoria antecipada? O silêncio que se seguiu era quase palpável. Sofia deixou que se estendesse por alguns segundos, observando o desconforto crescer ao redor da mesa. Finalmente, abriu a pasta de documentos à sua frente. Senhores, não estou aqui para provocar um expurgo. Estou aqui para conduzir esta empresa com a visão que meu pai sempre teve. Uma visão que foi roubada. Ela folheou alguns papéis. No entanto,
haverá mudanças significativas. Por quase 2 horas, Sofia delineou sua visão para a empresa. Novos projetos, realocação de recursos, reestruturação de departamentos. A cada nova diretriz, os homens ao redor da mesa pareciam simultaneamente impressionados e apreensivos. E, finalmente, Sofia concluiu, a questão dos bônus executivos. Eles serão reduzidos em 70%, com o valor economizado sendo direcionado a um fundo de inovação aberto a todos os funcionários. Isso é absurdo, exclamou Rodrigo Almeida, diretor de operações. Nossos contratos garantem. Seus contratos, Sofia o interrompeu friamente, foram assinados com a Monteiro Inovações, empresa que não existe mais. Vocês são bem-vindos a processar uma entidade dissolvida, se preferirem. Ela fechou a pasta com um movimento suave. Ou podem adaptar-se à nova realidade. Quando a reunião terminou, apenas Renata Campos permaneceu na sala, observando Sofia com uma expressão curiosa. Impressionante demonstração de poder, comentou a diretora de marketing quando estavam a sós. Alexandre ficaria orgulhoso, ou aterrorizado. Sofia estudou a mulher por um momento. Diferente dos outros diretores, Renata não demonstrava medo, apenas uma cautela calculada. Você não parece tão abalada quanto seus colegas, senhora Campos. Renata deu de ombros. Sobrevivi a Alexandre Monteiro por 6 anos. Aprendi a reconhecer quando o vento muda de direção. Ela hesitou brevemente antes de continuar. E também sei o que ele fez com seu pai. Roberto era um bom homem. Não merecia aquilo. Algo mudou na expressão de Sofia. Uma brecha momentânea em sua armadura cuidadosamente construída. Você o conhecia? Trabalhei com ele brevemente, antes que Alexandre o afastasse. Sua criatividade era inigualável. Renata levantou-se, ajustando o blazer impecável. Só queria que soubesse que nem todos aqui eram cúmplices voluntários de Alexandre. Alguns de nós simplesmente tentávamos sobreviver. Quando Renata saiu, Sofia permaneceu imóvel por vários minutos, absorvendo aquela informação. Inesperada. Em sua busca meticulosa por vingança, talvez tivesse simplificado demais o quadro, dividindo o mundo entre aliados e inimigos. Seu celular vibrou, trazendo-a de volta à realidade. Era uma mensagem de Diego, seu chefe de segurança. Alexandre Monteiro está no saguão, insiste em falar com você. Sofia sorriu levemente. A segunda visita em menos de 24 horas. O desespero era mesmo um poderoso motivador. Mande-o subir, respondeu, ajeitando-se na imponente cadeira que antes pertencia ao homem que arruinara sua família. Era a hora do próximo ato daquele drama cuidadosamente orquestrado. Alexandre Monteiro entrou no escritório que até ontem era seu, com passos hesitantes. Diferente da noite anterior, não estava embriagado. Ao contrário, uma sobriedade dolorosa marcava cada linha de seu rosto. Havia trocado o terno amassado por outro, impecavelmente cortado, numa tentativa óbvia de recuperar ao menos a aparência de controle. Bem-vindo, Sofia o cumprimentou, permanecendo sentada. Ou devo dizer bem-vindo de volta? Alexandre ignorou a provocação, seus olhos percorrendo a sala que conhecia tão bem. Você já está fazendo mudanças. Era verdade. O retrato dele, que dominava a parede principal, já havia sido removido, deixando um espaço vazio que parecia simbolizar sua própria queda. Apenas um começo, Sofia respondeu calmamente. Estou pensando em redecorar completamente, tanto o espaço físico quanto a cultura empresarial. Alexandre caminhou até a janela, observando a vista familiar da Avenida Paulista. A mesma paisagem que contemplara por décadas como um rei observando seu reino. Agora era apenas um visitante. Vim propor um acordo, disse finalmente, virando-se para encarar Sofia. Estou ouvindo. Você conseguiu o que queria. Tomou minha empresa, arruinou minha reputação, congelou meus bens. Ele fez uma pausa, engolindo o orgulho que ainda restava. Mas ainda tenho conhecimentos, contatos, experiência que você não tem. Sofia inclinou-se levemente para frente. Continue. Proponho uma trégua. Você suspende os processos judiciais e me permite manter uma posição consultiva na empresa. Em troca, compartilho tudo o que sei, todos os segredos que permitiram que a Monteiro Inovações dominasse o mercado por décadas. Um silêncio contemplativo preencheu o ambiente,
enquanto Sofia estudava o homem à sua frente. Alexandre Monteiro, o magnata arrogante que humilhara incontáveis pessoas, agora negociava por migalhas. Por que eu aceitaria? Perguntou. Finalmente. Tenho acesso a todos os arquivos da empresa. Seus segredos estão todos documentados. Nem todos. Alexandre deu um pequeno sorriso. Alguns negócios, os mais lucrativos, nunca foram registrados oficialmente. Sofia levantou-se lentamente, contornando a mesa para ficar frente a frente com Alexandre. Era mais baixa que ele, mas sua postura não demonstrava qualquer inferioridade. Está me oferecendo informações sobre negócios ilícitos, Alexandre. Interessante estratégia de defesa. Estou oferecendo a você a diferença entre simplesmente possuir uma empresa e realmente comandá-la. Ele sustentou o olhar dela. Você pode ter o controle legal, Sofia, mas há um mundo de diferença entre ter o título e ter o poder real. Sofia caminhou até a pequena mesa lateral, onde uma garrafa de água mineral repousava sobre uma bandeja de prata. Serviu 2 copos, oferecendo um a Alexandre. Você realmente acredita que preciso de você? Perguntou, sua voz misturando curiosidade, genuína com diversão. Alexandre aceitou a água, mas não bebeu. Você é inteligente, meticulosa, paciente. 7 anos planejando esta vingança provam isso. Ele fez uma pausa. Mas você não tem experiência real. E no mundo dos negócios, experiência frequentemente supera talento. Interessante teoria. Sofia tomou um pequeno gole de água, mas incompleta. Sabe o que mais aprendi nestes 7 anos, além de paciência? Ela colocou o copo sobre a mesa. Aprendi que pessoas como você sobrevivem, tornando-se indispensáveis, criando a ilusão de que sem vocês tudo desmorona. Não é ilusão, Alexandre argumentou. Construí esta empresa do zero. Com as ideias roubadas do meu pai, Sofia corrigiu suavemente. E nos últimos 2 anos, enquanto eu comprava ações silenciosamente, também estudei cada aspecto desta empresa. Cada contrato, cada parceiro, cada funcionário. Ela sorriu. Até mesmo os negócios não oficiais. A confiança no rosto de Alexandre vacilou levemente. Impossível. Algumas dessas informações... Seu erro, Alexandre, foi acreditar que apenas pessoas no topo podem ser úteis. Enquanto você desprezava seus subordinados, eu os cultivava. Secretárias, assistentes, contadores juniores. É impressionante o quanto essas pessoas sabem e o quanto estão dispostas a compartilhar quando são tratadas com respeito. Alexandre empalideceu, finalmente compreendendo a extensão da preparação de Sofia. Não havia sido apenas uma aquisição hostil, havia sido uma infiltração, completa anos antes do golpe final. O que você quer, então? Perguntou finalmente, sua voz mais baixa. Se não é um acordo, por que me permitiu subir até aqui? Sofia aproximou-se novamente, estudando o homem que havia destruído seu pai, como se observasse um espécime curioso. Quero que você entenda completamente o que está acontecendo, respondeu. Não estou apenas tomando sua empresa, Alexandre. Estou desconstruindo seu legado, peça por peça. Cada projeto que você iniciou será reavaliado. Cada parceria que você formou será revisada. Cada pessoa que você prejudicou será compensada. Você não pode fazer isso. A voz dele se elevou ligeiramente, um vislumbre do antigo Alexandre emergindo através da fachada controlada. Destruirá o valor da empresa. A curto prazo, talvez, Sofia admitiu. Mas a longo prazo, construirei algo melhor. Algo baseado em inovação real, não em manipulação e exploração. Alexandre apertou o copo com tanta força que seus nós dos dedos embranqueceram. Por um momento, Sofia imaginou se ele o quebraria. Um último ato de violência inútil. Em vez disso, ele simplesmente o colocou sobre a mesa, cuidadosamente controlado. Você está cometendo um erro, disse finalmente. A vingança é um motivador poderoso, mas não é sustentável como filosofia de negócios. Sofia inclinou a cabeça levemente. É uma teoria interessante. Talvez você esteja certo. Ela caminhou até a porta, abrindo-a num convite silencioso para que ele saísse. Ou talvez eu apenas esteja começando a corrigir um desequilíbrio que você criou há muito tempo. Quando Alexandre passou por ela em direção à porta, Sofia acrescentou: uma última coisa. Comparecerei ao julgamento do seu pedido de desbloqueio de bens amanhã.
Estou curiosa para ver como você pretende convencer o juiz de que precisa de acesso a seus milhões, enquanto dezenas de processos por fraude correm contra você. Alexandre parou por um instante, seu perfil tenso visível contra a luz do corredor. Você realmente me odeia, não é? A pergunta pairou no ar, surpreendentemente vulnerável, vinda de um homem que sempre parecera feito de aço e concreto. Sofia considerou a questão por um momento. Ódio exige energia emocional constante, Alexandre. Prefiro pensar que estou simplesmente restaurando o equilíbrio. Quando a porta se fechou atrás dele, Sofia retornou à mesa, sua mesa agora, e sentou-se pesadamente na cadeira. Apesar da aparente calma durante o confronto, seu coração batia acelerado. Confrontar. Alexandre exigia mais força do que gostaria de admitir. Através da janela, o céu de São Paulo começava a escurecer, anunciando a chegada da noite. O primeiro dia completo de Sofia como CEO da empresa que seu pai ajudara a criar estava chegando ao fim, mas sua jornada estava apenas começando. O tribunal estava lotado quando Sofia entrou, acompanhada por sua equipe jurídica. Repórteres se acotovelavam nos bancos destinados ao público, câmeras prontas para capturar cada momento do espetáculo que se anunciava. Alexandre Monteiro, o magnata caído, implorando ao juiz pelo desbloqueio de seus bens pessoais. Sofia escolheu um lugar na primeira fileira, diretamente no campo de visão de Alexandre, que já aguardava na mesa da defesa. Seus olhares se cruzaram brevemente, o dele exausto, o dela impassível. Todos de pé para a entrada do meritíssimo juiz Eduardo Vieira, anunciou o oficial de justiça. O juiz, um homem de meia idade com expressão severa, tomou seu lugar. Estamos aqui para decidir sobre o pedido de desbloqueio parcial dos bens do Sr. Alexandre Monteiro. Considerando a cobertura midiática deste caso, gostaria de deixar claro que apenas argumentos jurídicos serão considerados nesta corte. Seu olhar varreu a sala, detendo-se por um momento em Sofia. Podemos começar. O advogado de Alexandre levantou-se, ajustando nervosamente a gravata. Era um jovem, claramente não a primeira escolha de Alexandre. Os grandes escritórios que normalmente o representavam haviam se retirado do caso após a queda. Meritíssimo, meu cliente reconhece a gravidade das acusações, mas solicita o desbloqueio de uma pequena parte de seus bens pessoais para despesas básicas de subsistência. O Sr. Monteiro encontra-se virtualmente sem recursos para suas necessidades diárias. O juiz ergueu uma sobrancelha. Defina pequena parte e necessidades diárias, doutor. O advogado consultou suas anotações. Solicitamos o desbloqueio de 5 milhões de reais, meritíssimo. Um murmúrio percorreu a sala. O juiz bateu o martelo uma vez. Silêncio. Continue, doutor. Como o senhor classifica 5 milhões como necessidades básicas? Alexandre observava o jovem advogado lutar para defender o indefensável. Seu olhar ocasionalmente desviava para Sofia, que mantinha uma expressão neutra, quase desinteressada. Quando chegou a vez da acusação, a doutora Marina Alves levantou-se com a confiança de quem dominava completamente o ambiente. Meritíssimo, a defesa nos apresenta um pedido que beira o absurdo. 5 milhões de reais para necessidades básicas, enquanto dezenas de processos por fraude e apropriação indébita correm contra o Sr. Monteiro. Ela ajustou os óculos. Lembramos que o réu possui uma mansão avaliada em 50 milhões de reais que não foi bloqueada pela justiça. Apenas seus ativos financeiros. Se está preocupado com alimentação e vestuário, sugerimos que venda alguns dos carros de luxo em sua garagem. Ou talvez um de seus relógios de colecionador. Os repórteres anotavam furiosamente, enquanto Alexandre afundava em sua cadeira, o rosto uma máscara de humilhação. Após quase 2 horas de argumentações, o juiz estava pronto para decidir. Este tribunal entende que mesmo réus em processos graves têm direito a condições mínimas de subsistência, começou o juiz. Portanto, determino o desbloqueio de... Ele fez uma pausa, consultando suas anotações. 20 mil reais mensais dos ativos do Sr. Monteiro até a conclusão dos processos principais. Alexandre fechou os olhos brevemente. 20 mil. O que antes seria uma gorjeta generosa em um restaurante,
agora representava todo o seu acesso financeiro mensal. Quando a sessão foi encerrada, Sofia levantou-se para sair, mas foi surpreendida por Alexandre, que se aproximou rapidamente. Satisfeita? Perguntou ele em voz baixa, longe dos microfones dos repórteres que tentavam se aproximar. Sofia estudou seu rosto por um momento. As olheiras profundas, os primeiros fios grisalhos que pareciam ter se multiplicado em apenas 2 dias, a postura menos imponente. Não se trata de satisfação, Alexandre. Trata-se de consequências. Consequências. Ele deu uma risada amarga. Você está me destruindo metodicamente. Como você fez com meu pai? Respondeu Sofia simplesmente. Seu pai era fraco. Alexandre sibilou, a frustração finalmente rompendo sua fachada. Ele tinha ideias brilhantes, mas não tinha estômago para os negócios. Eu construí algo com aquelas patentes, algo que ele nunca teria conseguido sozinho. Sofia manteve a voz calma, consciente dos olhares curiosos ao redor. Meu pai não era fraco, Alexandre. Ele simplesmente tinha princípios, algo que você nunca entenderia. Princípios não constroem impérios, Alexandre retrucou. Não, Sofia concordou. Mas talvez seja por isso que impérios eventualmente caem. Antes que Alexandre pudesse responder, os seguranças de Sofia se posicionaram discretamente ao seu lado, criando uma barreira entre ela e o ex-magnata. Com um breve aceno, Sofia se afastou, deixando Alexandre cercado por repórteres famintos por declarações. Do lado de fora do tribunal, Lívia aguardava ao lado da limusine. Como foi? Previsível, respondeu Sofia entrando no veículo. Mas ainda não terminei com ele. O que mais você planeja fazer? Perguntou Lívia, preocupação evidente em sua voz. Ele já está arruinado, Sofia. A empresa é sua. Os processos seguem seu curso. O que mais há para fazer? Sofia observou a movimentação através da janela, escurecida. Os repórteres ainda cercavam a entrada do tribunal, aguardando a saída de Alexandre. Você se lembra do estado em que encontramos meu pai naquela clínica há 7 anos? Lívia assentiu silenciosamente. A imagem de Roberto Castellani, outrora um brilhante inventor, reduzido a uma sombra de si mesmo, era difícil de esquecer. Alexandre não destruiu apenas a carreira dele, Lívia. Destruiu seu espírito, sua crença nas pessoas, sua vontade de criar. Sofia virou-se para encarar a amiga. Quero que Alexandre entenda o que significa reconstruir-se do zero, sem atalhos, sem privilégios. A limusine começou a se mover, afastando-se do tribunal. E se ele não sobreviver a isso? Perguntou Lívia baixinho. Sofia olhou novamente pela janela, observando a cidade que passava rapidamente. A mesma pergunta ecoava em sua mente há dias, alimentando suas noites insones. Ele sobreviverá, respondeu finalmente. Homens como Alexandre sempre sobrevivem. A questão é, como ele escolherá viver daqui para frente? E essa, Sofia reconheceu silenciosamente, era a verdadeira questão que a atormentava também. 1 mês se passou desde a queda de Alexandre. A nova Castellani Tecnologia já mostrava sinais de transformação sob a liderança de Sofia. O ambiente corporativo, antes permeado por medo e competição predatória, gradualmente se abria para colaboração e inovação genuína. Sentada em seu escritório, Sofia revisava os relatórios financeiros do primeiro mês quando Renata Campos, a diretora de marketing, bateu a porta entreaberta. Tem 1 minuto? Sofia fez um gesto para que entrasse. Claro. Algum problema com a campanha de rebranding? Não, está tudo conforme o planejado. Renata sentou-se, colocando uma pasta sobre a mesa. Na verdade, vim falar sobre outro assunto. Sobre Alexandre Monteiro. Sofia ergueu o olhar dos documentos, subitamente atenta. O que tem ele? Recebi isso de um contato. Renata empurrou a pasta em direção a Sofia. Achei que você deveria ver. Dentro da pasta havia um conjunto de fotografias. Alexandre Monteiro, vestindo roupas simples, quase irreconhecíveis para quem o conhecera apenas de ternos italianos, sentado em um banco de praça, alimentando pombos. Em outra, ele estava em um café modesto, sozinho, olhando pela janela com expressão distante. Onde conseguiu isso? Sofia perguntou, estudando as imagens.
Um dos fotógrafos que costumava cobrir eventos corporativos o reconheceu por acaso. Renata hesitou. Aparentemente, ele vendeu a mansão e se mudou para um apartamento de 2 quartos em Perdizes. Está vivendo apenas com o que o tribunal liberou. Sofia observou as fotografias novamente. Alexandre parecia simultaneamente mais velho e mais jovem. As linhas de estresse em seu rosto haviam se aprofundado, mas algo na postura estava diferente. Menos rígido, menos imperial. Por que está me mostrando isso, Renata? A diretora de marketing sustentou seu olhar. Porque acho que você conseguiu o que queria. Ele está experimentando a vida sem privilégios, sem poder. A questão é, quando será o suficiente? Sofia fechou a pasta lentamente. Acha que estou sendo vingativa demais? Acho que você tem todo o direito de buscar justiça pelo que ele fez com seu pai. Renata respondeu cuidadosamente. Mas também acho que existe uma linha tênue entre justiça e vingança. Uma alimenta a cura, a outra apenas mais ressentimento. O comentário pairou no ar entre elas, provocando em Sofia uma inquietação que vinha tentando ignorar. Nas últimas semanas, mesmo enquanto celebrava suas vitórias, algo a incomodava. A sensação de que, de alguma forma, a vingança não estava produzindo a satisfação que esperara. Obrigada por compartilhar isso, Sofia disse finalmente. Vou pensar a respeito. Quando Renata saiu, Sofia permaneceu imóvel por vários minutos, contemplando as fotografias de Alexandre. O homem que ela passara 7 anos planejando destruir agora parecia quase comum, vulnerável. Seu telefone tocou, interrompendo suas reflexões. Sofia, é o Diego. Temos uma situação na recepção. Alexandre Monteiro está aqui. Diz que precisa falar com você. Sofia sentiu um frio na espinha. Sobre o quê? Ele não quis dizer. Apenas que é importante e pessoal. Mande-o subir, decidiu após um momento de hesitação. Enquanto esperava, Sofia organizou os documentos sobre sua mesa, tentando recuperar a compostura profissional. O que Alexandre poderia querer agora? Um último apelo desesperado? Algum tipo de ameaça? Quando ele entrou, Sofia mal o reconheceu. O homem impecavelmente vestido que ela conhecera havia sido substituído por uma versão mais simples, usando calças jeans e uma camisa azul abotoada. O cabelo, antes sempre meticulosamente penteado, estava mais longo e natural. Obrigado por me receber, disse Alexandre, permanecendo de pé próximo à entrada. Não vou tomar muito do seu tempo. Do que se trata? Sofia perguntou, mantendo a voz neutra. Alexandre respirou fundo, como se reunisse coragem. Vim devolver algo que não me pertence. Ele retirou do bolso um pequeno objeto e o colocou cuidadosamente sobre a mesa de Sofia. Era um relógio de pulso antigo, com a face ligeiramente arranhada e a pulseira de couro gasta pelo uso. Sofia sentiu seu coração falhar uma batida. Este é o relógio do seu pai, Alexandre completou. Ele o deixou no escritório no último dia. Eu o mantive todos esses anos. Sofia pegou o relógio com mãos trêmulas. Lembrava-se perfeitamente dele. Havia sido um presente de sua mãe para Roberto anos antes. Seu pai nunca saía sem ele. Por que você o guardou? Perguntou, sua voz quase um sussurro. Alexandre desviou o olhar. Inicialmente, como um troféu, suponho. Uma lembrança da minha vitória sobre ele. Ele fez uma pausa, visivelmente desconfortável com a própria confissão. Depois, não sei, talvez remorso, talvez uma conexão com o passado que eu não queria abandonar completamente. Sofia estudou o relógio, passando o polegar sobre o vidro arranhado. Uma parte tangível de seu pai que havia pensado estar perdida para sempre. Obrigada, disse finalmente, surpresa com a sinceridade em sua própria voz. Alexandre assentiu brevemente. Há mais uma coisa. Ele retirou um envelope do bolso interno da camisa. Os registros originais das patentes do seu pai, as cópias físicas que ele mantinha em casa e que desapareceram durante a disputa legal. Sofia aceitou o envelope com uma expressão incrédula. Você as roubou? Sim. A admissão veio sem hesitação. Mandei alguém entrar no apartamento dele e pegá-las. Sem elas, ele não conseguiria provar a precedência de suas ideias. A confissão pairou no ar entre eles, crua e inegável.
Sofia sentia o pulso acelerado, um misto de raiva renovada e choque diante da honestidade inesperada. Por que está me dizendo isso agora? Por que está me devolvendo essas coisas? Alexandre passou a mão pelos cabelos. Um gesto estranhamente vulnerável para alguém que sempre parecera tão controlado. Porque nos últimos 30 dias experimentei pela primeira vez em décadas o que é não ter poder, não ter influência, ser apenas uma pessoa comum. Ele deu um pequeno sorriso sem humor. É surpreendentemente libertador. Sofia o observou com ceticismo. Está dizendo que está feliz por ter perdido tudo? Não feliz, Alexandre corrigiu, mas acordado, como se tivesse vivido em um sonho febril por décadas e finalmente estivesse vendo a realidade com clareza. Ele se aproximou pouco mais da mesa. Seu plano funcionou, Sofia. Você me fez entender o que seu pai sentiu. A humilhação, o desamparo, a necessidade de reconstruir-se do zero. Sofia guardou o relógio e o envelope na gaveta da mesa, tentando processar o que estava ouvindo. Era difícil conciliar este Alexandre reflexivo com o tirano arrogante que conhecera. O que você quer de mim, Alexandre? Perdão? Ele balançou a cabeça. Não tenho esse direito. Vim apenas devolver o que não era meu e dizer que... Ele hesitou. Que você tinha razão, sobre tudo, sobre mim. Quando Alexandre se virou para sair, Sofia sentiu um impulso inesperado. Espere, chamou. Onde você está morando agora? Ele parou, surpreso com a pergunta. Um apartamento em Perdizes. Nada especial, mas suficiente. E o que está fazendo? Para viver, quero dizer. Por enquanto, vivendo das economias liberadas pelo tribunal. Um sorriso irônico cruzou seu rosto. 20 mil reais por mês é uma mudança e tanto para quem gastava isso num jantar. Estou aprendendo a administrar recursos como pessoas normais. Sofia assentiu lentamente, uma ideia se formando em sua mente. Entendo. Obrigada pela honestidade e por devolver as coisas do meu pai. Quando Alexandre saiu, Sofia permaneceu imóvel por vários minutos, contemplando o vazio deixado por sua presença. A conversa havia sido desconcertante de várias maneiras, não apenas pelo comportamento transformado de Alexandre, mas por como aquilo a afetara. Pela primeira vez desde que iniciara seu plano de vingança, Sofia se perguntou: o que viria depois? Quando a satisfação da retribuição se dissipasse completamente, o que restaria? E mais importante, quem ela escolheria ser quando tudo terminasse? A Clínica de Reabilitação Santa Clara, localizada em uma área serena nos arredores de São Paulo, mantinha uma atmosfera de tranquilidade estudada, jardins bem cuidados, fontes murmurantes, funcionários discretos, tudo projetado para promover a paz necessária à recuperação. Sofia caminhava pelo corredor principal com passos determinados, o som de seus saltos ecoando suavemente contra as paredes claras. Visitava seu pai semanalmente, mas esta visita era diferente. Trazia notícias que poderiam finalmente ajudá-lo a encontrar alguma paz. Roberto Castellani estava sentado em uma cadeira próxima à janela de seu quarto privativo, observando os pássaros no jardim. Aos 62 anos, parecia mais velho. O cabelo completamente branco, as mãos ligeiramente trêmulas, os ombros curvados como se carregassem um peso invisível. Pai, Sofia chamou suavemente. Roberto virou-se, seu rosto iluminando-se ao ver a filha. Sofia, não te esperava hoje. Ela se aproximou, depositando um beijo em sua testa antes de sentar-se na cadeira ao lado. Trouxe algo para você. Com cuidado, Sofia retirou da bolsa o antigo relógio e o colocou nas mãos do pai. Roberto ficou imóvel por um momento, observando o objeto como se fosse uma aparição. Meu relógio, murmurou, passando os dedos sobre a superfície gasta. Como você o encontrou? Alexandre Monteiro me devolveu. Sofia respondeu, observando atentamente a reação do pai. Junto com os registros originais das patentes. O nome provocou uma reação instantânea, um enrijecimento sutil, um leve tremor nas mãos. Depois de 8 anos, a ferida ainda estava fresca. Por quê? Roberto perguntou, finalmente erguendo os olhos para a filha. Por que ele faria isso agora? Sofia respirou fundo, organizando os pensamentos. Havia ensaiado esta conversa mentalmente durante todo o caminho até a clínica.
Mas agora as palavras pareciam inadequadas. Pai, há algo que preciso te contar. Sobre a Monteiro Inovações. Sobre o que fiz. Por quase 1 hora, Sofia narrou toda a história. O plano meticuloso para adquirir a empresa. A humilhação pública de Alexandre. As consequências legais e financeiras que ela orquestrara. Roberto ouvia em silêncio, seus olhos fixos ora na filha, ora no relógio em suas mãos. Você fez tudo isso? Por mim? Perguntou finalmente, sua voz quase inaudível. Sofia assentiu repentinamente vulnerável. Ele destruiu sua vida, pai. Roubou suas ideias, sua empresa, sua dignidade. Ele merecia experimentar o mesmo. Roberto fechou os olhos por um momento, assimilando tudo o que ouvira. Quando os abriu novamente, havia uma tristeza profunda neles. Oh, minha filha, suspirou. Você dedicou 7 anos da sua vida à vingança. À justiça, Sofia corrigiu. Vingança. Roberto insistiu gentilmente. E temo que tenha desperdiçado um tempo precioso que poderia ter usado para construir, não para destruir. As palavras atingiram Sofia como um golpe físico. De todas as reações que imaginara, gratidão, alívio, até mesmo choque, a desaprovação não estava entre elas. Você não entende, protestou. Ele confessou tudo. Admitiu ter roubado os registros de patentes do seu apartamento. Admitiu ter arruinado você intencionalmente. Eu sei o que ele fez, Roberto disse calmamente. Vivi as consequências diariamente por 8 anos. Ele ergueu o relógio, observando a luz refletir no vidro arranhado. Mas nunca quis que você carregasse meu fardo, Sofia. Nunca quis que minha dor se tornasse sua missão. Sofia sentiu lágrimas inesperadas formando-se em seus olhos. Eu só queria fazer justiça. Queria que ele sentisse o que você sentiu. E agora? Agora que ele sentiu, o que mudou? Roberto perguntou, segurando a mão da filha. Sua dor diminuiu? Minha recuperação acelerou? O tempo perdido retornou? O silêncio que se seguiu foi resposta suficiente. Sofia baixou o olhar, confrontando pela primeira vez o vazio que sentia apesar de todas suas vitórias. A vingança havia consumido anos de sua vida, direcionado cada decisão, moldado sua identidade, e ainda assim, o momento de triunfo não trouxera a satisfação que esperava. O que devo fazer agora, pai? Perguntou finalmente, sua voz pequena como a da menina que fora um dia. Roberto ajustou o relógio em seu pulso, o gesto automático após anos, usando-o diariamente. Isso, minha filha, só você pode decidir. Mas talvez seja a hora de construir algo novo, em vez de continuar desconstruindo o passado. Antes que Sofia pudesse responder, uma enfermeira bateu suavemente à porta. Dr. Castellani, está na hora da sua terapia ocupacional. Roberto assentiu para a enfermeira antes de voltar-se para a filha. Preciso ir. Estou criando um novo dispositivo na oficina de terapia, algo para ajudar pacientes com mobilidade reduzida. Um brilho familiar surgiu em seus olhos, um vislumbre do inventor apaixonado que ele fora um dia. A criatividade, Sofia, ela cura, de maneiras que a raiva nunca poderia. Enquanto observava seu pai se afastar pelo corredor, Sofia permaneceu sentada, absorvendo a profundidade de suas palavras. Pela primeira vez em anos, questionou o caminho que havia escolhido. A vingança estava completa. Alexandre havia perdido tudo, assim como seu pai perdera. Justiça havia sido feita, pelo menos em termos materiais. Mas o vazio persistia. Talvez Roberto estivesse certo. Talvez fosse hora de construir, não de destruir. Com essa ideia reverberando em sua mente, Sofia deixou a clínica, o peso em seu peito simultaneamente mais leve e mais pesado que quando chegara. A sede da Castellani Tecnologia fervilhava com expectativa. Uma reunião extraordinária do conselho havia sido convocada por Sofia, sem explicações prévias sobre a pauta. Os rumores se espalhavam pelos corredores, desde possíveis demissões em massa até a venda da empresa para um conglomerado internacional. Na ampla sala de reuniões, os conselheiros aguardavam ansiosamente, conversando em sussurros nervosos. Quando Sofia entrou, o silêncio foi imediato. Bom dia a todos, cumprimentou tomando seu lugar à cabeceira da mesa. Agradeço a presença em curto aviso. Ela abriu uma pasta de documentos e distribuiu cópias aos presentes.
O que estou propondo hoje representará uma mudança fundamental na direção da empresa. Os conselheiros folhearam os documentos com expressões que variavam de choque a confusão. Isso é uma reestruturação completa? Perguntou Carlos Menezes, o diretor financeiro, a incredulidade evidente em sua voz. Exatamente, Sofia confirmou. Proponho dividir a Castellani Tecnologia em duas entidades. A primeira continuará como empresa de tecnologia tradicional, mantendo os produtos e serviços já estabelecidos. A segunda será uma fundação sem fins lucrativos, dedicada a apoiar inventores independentes e startups inovadoras. Uma fundação? Repetiu o outro conselheiro. Isso desviará recursos significativos do negócio principal. 30% dos lucros anuais, para ser exata, Sofia confirmou. A Fundação Castellani fornecerá financiamento, mentoria e proteção jurídica para inventores que, de outra forma, poderiam ser explorados por corporações maiores. Seu olhar percorreu a mesa. Como meu pai foi. Um silêncio desconfortável seguiu-se à declaração. Muitos dos presentes haviam testemunhado, ou participado, da queda de Roberto Castellani anos antes. Além disso, Sofia continuou imperturbável, proponho a criação de uma divisão de ética empresarial com poder real de veto sobre qualquer decisão do Conselho que comprometa nossos novos princípios fundamentais. Ela virou a página. Estes princípios estão detalhados na seção 3 do documento. Isso é radical, comentou Renata Campos, a diretora de marketing, embora seu tom sugerisse mais admiração que crítica. Radical seria continuar operando como antes, esperando resultados diferentes. Sofia respondeu. O que proponho é um retorno à visão original que meu pai tinha para esta empresa. Inovação que beneficia a todos, não apenas acionistas. Por quase 2 horas, o conselho debateu a proposta. Como Sofia previra, a resistência era significativa, especialmente dos membros mais antigos, que haviam prosperado sob a liderança predatória de Alexandre. Mas ela vinha preparada, com argumentos sólidos e um plano financeiro impecável que demonstrava a viabilidade de longo prazo da nova estrutura. Quando a votação finalmente aconteceu, a proposta foi aprovada por margem estreita. Então está decidido, Sofia concluiu, um leve sorriso nos lábios. A Fundação Castellani será estabelecida imediatamente. Agora há um último item na pauta. Ela fez um gesto para Marcos, seu assistente, que abriu as portas da sala. Para surpresa de todos, Alexandre Monteiro entrou, visivelmente desconfortável em seu terno. Simples, muito diferente dos trajes luxuosos que costumava usar naquele mesmo ambiente. Um murmúrio de choque percorreu a sala. Sofia permaneceu calma, observando as reações. Senhoras e senhores, Alexandre Monteiro foi convidado hoje como consultor para a fase de transição. O quê? Carlos Menezes quase gritou. Depois de tudo que ele fez? Depois de como você o removeu da empresa? Sofia ergueu a mão, silenciando os protestos que começavam a surgir. Precisamente por causa de tudo isso. Alexandre conhece esta empresa melhor que qualquer pessoa nesta sala. Conhece seus pontos fracos, suas vulnerabilidades, seus segredos. Ela fez uma pausa significativa. E, mais importante, ele agora conhece o custo humano de práticas empresariais predatórias. Alexandre permanecia em silêncio, aceitando os olhares acusadores e os sussurros hostis com uma dignidade que surpreendeu Sofia. Havia algo diferente nele, uma humildade que jamais demonstrara antes. Alexandre será o conselheiro ético da transição, Sofia continuou. Sua função será identificar e ajudar a corrigir práticas questionáveis que ele próprio implementou no passado. Por quanto tempo? Perguntou uma conselheira, a desconfiança evidente em sua voz. 6 meses, respondeu Sofia. Não terá poder decisório, apenas consultivo, e será remunerado. Ela permitiu-se um pequeno sorriso, com exatamente o mesmo valor que o tribunal liberou para suas despesas pessoais. Alexandre aceitou a alfinetada com um aceno resignado. Quando todos os olhares se voltaram para ele, expectantes, ele finalmente falou. Entendo a desconfiança. Eu mesmo não confiaria em mim depois de tudo. Sua voz estava menos imponente, mais reflexiva. Mas aceitei esta posição não por dinheiro
ou para recuperar influência. Aceitei porque é uma chance de reparar, mesmo que minimamente, parte do dano que causei. A sinceridade em suas palavras surpreendeu até mesmo Sofia, que o observava atentamente. Quando a reunião terminou e os conselheiros se retiraram, muitos ainda lançando olhares desconfiados a Alexandre, Sofia o convidou para permanecer. Foi uma proposta inesperada, Alexandre comentou quando estavam a sós. Confesso que nunca imaginei retornar a este prédio em qualquer capacidade. Sofia se aproximou da janela, observando a cidade lá embaixo. A conversa que tive com meu pai me fez repensar muitas coisas. Ele me perguntou o que eu ganhei com a vingança. Ela virou-se para encarar Alexandre e percebi que, embora tenha obtido justiça, não obtive paz. E acredita que me dar este trabalho trará paz? Não sei, Sofia admitiu, mas sei que continuar alimentando o ressentimento certamente não trará. E a ideia da Fundação Castellani, ela hesitou. É algo que meu pai sempre sonhou, uma maneira de proteger inventores da exploração que ele sofreu. Alexandre assentiu lentamente. É um projeto ambicioso, e irônico que eu, de todas as pessoas, esteja ajudando a construí-lo. A ironia não me escapou, Sofia comentou com um leve sorriso, mas talvez seja apropriado. Você conhece todos os truques predatórios porque os inventou. Quem melhor para ajudar a proteger inventores contra eles? Por um momento, algo da antiga arrogância brilhou nos olhos de Alexandre. Eu era muito bom no que fazia. Sim, você era, concordou Sofia. Agora veremos se você pode ser igualmente bom fazendo o oposto. Enquanto Alexandre saía para conhecer sua nova e modesta estação de trabalho, Sofia permaneceu na sala de reuniões, contemplando a transformação que havia iniciado. Não apenas da empresa, mas talvez também de si mesma. A vingança havia sido seu motor por 7 anos. Agora, precisava descobrir o que a moveria pelos próximos. O pequeno café no bairro de Pinheiros vibrava com a energia típica de uma tarde de sexta-feira. Sofia ocupava uma mesa no canto, observando a movimentação pela janela enquanto aguardava. Vestia roupas casuais, jeans, blusa branca, sapatilhas, um visual bem diferente dos ternos impecáveis que se tornaram sua marca registrada nos últimos meses. Desculpe o atraso, Renata disse, aproximando-se apressadamente. O trânsito estava impossível. Sofia sorriu, indicando a cadeira à sua frente. Sem problemas. Pedi um café para você. Renata sentou-se, estudando a chefe com curiosidade. Quando você me convidou para um café fora do escritório, fiquei intrigada. Não é seu estilo habitual. Acho que estou tentando desenvolver novos hábitos, Sofia admitiu, mexendo distraidamente em seu cappuccino. Os últimos meses foram intensos. É uma maneira educada de dizer isso. Renata comentou com um sorriso irônico. Você virou o mundo corporativo de cabeça para baixo. A Fundação Castellani já está sendo discutida em todas as escolas de negócios como um novo modelo de empresa ética. Sofia desviou o olhar, subitamente desconfortável com o elogio. Na verdade, foi sobre isso que quis conversar com você. Tenho uma proposta. Renata ergueu as sobrancelhas curiosa. Estou ouvindo. Quero que você assuma a presidência da empresa, Sofia disse diretamente, observando a surpresa se espalhar pelo rosto da diretora de marketing. Eu? Mas você acabou de assumir o controle. Passou anos planejando isso e descobri que liderar uma corporação não é realmente o que me move. Sofia a interrompeu suavemente. Você entende a visão que tenho para a empresa. Conheceu meu pai. Respeita os princípios que estamos tentando implementar. Renata colocou a xícara na mesa, processando a oferta. E o que você faria? Dirigiria a fundação, Sofia respondeu, um leve brilho de entusiasmo surgindo em seus olhos. É o projeto que realmente me apaixona. Ajudar inventores independentes, protegê-los da exploração, criar um ecossistema de inovação ética. Como seu pai teria querido, Renata observou. Exatamente. Renata estudou Sofia por um momento. Posso perguntar o que provocou essa mudança? Há algumas semanas você estava determinada a transformar a empresa de dentro para fora. Sofia olhou pela janela, observando a vida fluindo pela calçada. Pessoas comuns vivendo suas vidas, alheias aos dramas corporativos que haviam consumido sua existência por tanto tempo.
Percebi que passei 7 anos obcecada com o passado, respondeu finalmente. Com Alexandre, com vingança, com justiça. Era como estar presa em uma sala escura, fixada em um único ponto de luz. Ela voltou o olhar para Renata. Agora quero olhar para frente, não para trás. E Alexandre? Ele continua como consultor ético. Sofia assentiu. Ele tem sido surpreendentemente um dedicado. Acho que a queda o transformou mais profundamente do que imaginei possível. Pessoas mudam quando perdem tudo, Renata comentou. Algumas para melhor, outras para pior. E algumas descobrem quem realmente são quando as máscaras caem. Sofia acrescentou pensativamente. Elas continuaram conversando por quase 2 horas, planejando a transição, discutindo o futuro da empresa e da fundação. Quando finalmente se despediram, Sofia sentia-se mais leve do que em anos, como se um peso que carregara por tanto tempo finalmente começasse a dissipar. Em vez de chamar seu motorista, decidiu caminhar um pouco, aproveitando a tarde agradável. Seu celular vibrou com uma mensagem de Marcos, seu assistente. Dr. Castellani teve alta da clínica hoje. Está instalado no apartamento conforme suas instruções. Sofia sorriu, sentindo uma onda de emoção. Após 8 anos, seu pai finalmente deixava a clínica de reabilitação, forte o suficiente para retomar uma vida independente. Os médicos creditavam sua recuperação recente à terapia ocupacional, especificamente aos projetos de invenção que haviam reacendido sua paixão pela criação. Caminhando pelas ruas movimentadas de São Paulo, Sofia permitiu-se imaginar o futuro. A Fundação Castellani apoiando inventores independentes. Seu pai possivelmente atuando como mentor, compartilhando sua experiência. Uma nova geração de inovadores protegida da exploração que ele sofrera. Era um futuro que valia a pena construir, muito mais satisfatório que qualquer vingança. Quando dobrou uma esquina, Sofia congelou momentaneamente. Do outro lado da rua, sentado em um banco de praça com um livro nas mãos, estava Alexandre. Ele não a notou, absorto em sua leitura. Usava roupas simples, o cabelo mais longo que o habitual, o rosto mais relaxado que Sofia jamais vira. Por um instante, sentiu o impulso de atravessar a rua, de confrontá-lo, de... O quê? Não havia mais nada a dizer. A vingança estava completa, a justiça servida. O que restava agora era apenas seguir em frente. Com esse pensamento, Sofia continuou seu caminho, deixando Alexandre e tudo o que ele representava. Raiva, ressentimento, o passado, para trás. Talvez, pensou, essa fosse a verdadeira vitória. O pequeno apartamento no Jardim Paulista estava imerso na luz dourada do fim de tarde quando Sofia chegou, carregando sacolas de compras. O aroma de café recém-passado preenchia o ambiente, misturando-se com o cheiro familiar de livros antigos e madeira. Pai, cheguei! Roberto Castellani emergiu da pequena varanda, onde aparentemente estivera regando as plantas. 3 meses desde que deixara a clínica, e já parecia uma pessoa diferente, mais forte, mais presente, com um brilho renovado nos olhos. Bem na hora para o café, sorriu, aceitando o beijo que Sofia depositou em sua bochecha. Como foi a reunião? Produtiva, respondeu, colocando as sacolas sobre o balcão da cozinha. Americana. A primeira turma de inventores será anunciada na próxima semana. 20 projetos selecionados para o programa inaugural da Fundação. Roberto assentiu, visivelmente orgulhoso. Renata está se adaptando bem ao cargo de CEO? Surpreendentemente bem. Os acionistas a adoram e os funcionários respeitam sua liderança. Sofia começou a guardar as compras. Ela tem uma maneira de fazer mudanças radicais parecerem naturais e inevitáveis. Uma habilidade rara, comentou Roberto servindo 2 xícaras de café. E Alexandre, alguma notícia? A pergunta era casual, mas Sofia conhecia seu pai bem o suficiente para perceber a curiosidade genuína por trás dela. Nos últimos meses, Roberto mencionara Alexandre ocasionalmente, com uma ausência de amargura que inicialmente surpreendera Sofia. Seu contrato de consultoria terminou na semana passada, respondeu, aceitando a xícara que ele oferecia. Pelo que ouvi, ele recebeu algumas ofertas para lecionar em escolas de negócios. Professor, Roberto refletiu um leve sorriso nos lábios.
Interessante carreira para alguém com seu histórico. Aparentemente, suas palestras sobre ética empresarial e o custo humano da ganância corporativa têm atraído bastante interesse. Sofia deu de ombros. Irônico, não é? Roberto levou sua xícara para a pequena mesa da sala de jantar, sentando-se com um suspiro contemplativo. Talvez não. Quem melhor para ensinar sobre os perigos de um caminho do que alguém que o percorreu até o fim e sofreu as consequências? Sofia juntou-se a ele, estudando o pai com atenção. Você realmente não o odeia mais, não é? O ódio é um luxo que não posso mais me permitir, filha. Roberto respondeu suavemente. Consumiu anos demais da minha vida. Um silêncio confortável estabeleceu-se entre eles enquanto apreciavam o café. Pela janela aberta, os sons da cidade criavam uma melodia urbana familiar. Buzinas distantes, conversas de pedestres, o ocasional latido de um cão. Tenho uma surpresa para você, Roberto disse finalmente, colocando a xícara sobre a mesa. Venha. Ele a conduziu até o pequeno quarto que transformara em escritório. Sobre a mesa de trabalho, iluminado pela luz da janela, repousava um pequeno dispositivo metálico de forma peculiar. O que é isso? Sofia perguntou, aproximando-se para examinar melhor. Minha primeira invenção em 8 anos, Roberto respondeu, um orgulho discreto colorindo sua voz. É um dispositivo de assistência para pessoas com mobilidade reduzida. Nos dedos, artrite, lesões nervosas, sequelas de AVC. Permite manipulação precisa de objetos pequenos. Sofia pegou o dispositivo delicadamente, maravilhada com sua elegância. Era simultaneamente simples e sofisticado, exatamente o estilo que sempre caracterizara o trabalho de seu pai. É brilhante, murmurou genuinamente impressionada. Já patenteou? Roberto sorriu. Na verdade, não vou patentear este. Vou disponibilizá-lo como projeto de código aberto para que qualquer um possa produzi-lo. A baixo custo. A decisão surpreendeu Sofia. Mas você poderia lucrar com isso. Seria um retorno triunfal ao mercado. Não se trata mais de lucro ou triunfo para mim, Roberto explicou, sentando-se na cadeira giratória. Trata-se de criar algo útil, algo que ajude pessoas reais. A simplicidade da declaração tocou Sofia profundamente. Depois de tudo, a traição, a queda, anos de depressão, a vingança orquestrada por ela, seu pai havia encontrado um propósito que transcendia o sucesso, convencional. Isso me lembra algo que você me disse uma vez quando eu era criança, Sofia comentou, recolocando cuidadosamente o dispositivo sobre a mesa. Que a verdadeira marca de um inventor não é o quanto ele ganha, mas quantas vidas ele melhora. Eu disse isso? Roberto sorriu surpreso. Soa pretensioso. Soava inspirador para uma menina de 10 anos, Sofia corrigiu, sorrindo de volta. Foi quando decidi que queria ser como você quando crescesse. Um brilho de emoção surgiu nos olhos de Roberto. E aqui está você, criando uma fundação para proteger inventores. Acho que, de certa forma, você se tornou uma versão melhorada do seu velho pai. Sofia sentiu um nó na garganta. Uma versão que ainda está aprendendo a deixar o passado para trás. Estamos todos sempre aprendendo isso, filha. Roberto pegou sua mão, apertando-a gentilmente. É um processo, não um destino. O telefone de Sofia vibrou, interrompendo o momento. Era uma mensagem de Lívia. Proposta de Alexandre sobre... Programa de mentorias para a fundação acaba de chegar. Parece promissora. Devo agendar uma reunião. Sofia olhou para a mensagem por vários segundos, sentindo emoções contraditórias. Alexandre Monteiro, o homem que ela passara anos planejando destruir, agora queria colaborar com a fundação que honrava o legado de Roberto Castellani. A vida tinha um senso de ironia peculiar. Algo importante? Roberto perguntou, notando sua hesitação. Sofia bloqueou o celular, decidindo que aquela decisão poderia esperar até amanhã. Nada que não possa ser resolvido depois. Agora conte-me mais sobre este dispositivo. Estou curiosa sobre o mecanismo de ativação. Enquanto seu pai explicava entusiasticamente os detalhes técnicos de sua nova invenção, Sofia sentiu uma sensação de paz que havia eludido por anos. Não era a satisfação ardente da vingança realizada, mas algo mais profundo e sustentável. Talvez fosse isso que estivera procurando o tempo todo. O auditório da Fundação Castellani estava lotado.
para o evento inaugural do programa de inovadores. Repórteres, investidores, acadêmicos e, mais importante, os 20 inventores selecionados para a primeira turma, todos aguardavam ansiosamente o início da cerimônia. Nos bastidores, Sofia ajustava nervosamente o blazer, revisando mentalmente seu discurso. 6 meses haviam se passado desde que deixara a presidência da Castellani Tecnologia para dedicar-se exclusivamente à fundação, e este evento representava a concretização de sua nova missão. 5 minutos, informou Marcos, seu fiel assistente. Sofia assentiu, respirando fundo para acalmar os nervos. Era estranho. Havia enfrentado reuniões de conselho hostis e confrontado Alexandre Monteiro no auge de seu poder sem hesitação. Mas agora, diante de um discurso sobre esperança e inovação, sentia-se vulnerável. "Você está pronta para isso?", disse uma voz familiar. Sofia virou-se, surpresa ao encontrar Renata Campos em seu elegante terno executivo. "Pensei que chegaria apenas para o coquetel", comentou genuinamente feliz em ver a agora CEO da Castellani Tecnologia. "E perder seu grande momento? Jamais." Renata sorriu, ajeitando discretamente a gola do blazer de Sofia. "A empresa inteira está assistindo via streaming. Você se tornou uma espécie de lenda, sabia?" Sofia riu, desconfortável com a ideia. Uma lenda por desistir da presidência após apenas 3 meses? Uma lenda por escolher propósito acima de poder. Renata corrigiu. "Isso é raro no nosso mundo." Antes que Sofia pudesse responder, Marcos reapareceu. "Está na hora e..." Ele hesitou, visivelmente desconfortável. "Há alguém na plateia que você deveria saber." "Quem?" "Alexandre Monteiro." Sofia congelou momentaneamente. "Ele foi convidado?" "Não oficialmente", respondeu Marcos. "Mas compramos ingressos disponíveis ao público." Ele está sentado discretamente no fundo. Renata e Marcos observavam Sofia ansiosamente, claramente preocupados com sua reação. Para surpresa de ambos, ela simplesmente assentiu. "Obrigada por me avisar", disse calmamente. "Mas não muda nada. Este dia não é sobre o passado." Quando Sofia subiu ao palco, a luz dos holofotes momentaneamente a cegou. Enquanto seus olhos se ajustavam, estudou a plateia, localizando rapidamente as figuras familiares. Seu pai na primeira fileira, Renata agora sentada ao lado dele, sua equipe espalhada pelo auditório. E lá no fundo, quase escondido nas sombras, Alexandre Monteiro. Por um breve instante, seus olhares se cruzaram. Não. Havia hostilidade no dele, apenas uma atenção respeitosa. Sofia assentiu quase imperceptivelmente, um reconhecimento silencioso antes de voltar sua atenção ao microfone. "Bem-vindos à cerimônia inaugural do programa de inovadores da Fundação Castellani", começou. "Hoje não celebramos apenas 20 inventores talentosos, mas uma nova visão de como inovação e ética podem e devem caminhar juntas." À medida que seu discurso fluía, Sofia sentiu a tensão inicial dissolver-se. Falou sobre a visão de seu pai para um ecossistema de inovação mais justo, sobre os desafios que inventores independentes enfrentam em um mundo corporativo predatório, sobre como a fundação ofereceria não apenas recursos financeiros, mas proteção legal e mentoria para garantir que ideias brilhantes não fossem exploradas ou roubadas. Muitos de vocês devem estar se perguntando por que alguém abandonaria a presidência de uma das maiores empresas de tecnologia do país para criar esta fundação. Sofia continuou, sua voz ganhando uma qualidade mais pessoal. A resposta é simples e complexa ao mesmo tempo. Aprendi que há poder em construir, não apenas em possuir. Seus olhos encontraram os de seu pai na primeira fileira, vendo neles um orgulho silencioso que valia mais que qualquer aplauso. "Durante anos acreditei que justiça significava retribuição", continuou Sofia, permitindo-se uma honestidade que surpreendeu até a si mesma. Que para corrigir um erro do passado era necessário fazer o responsável sofrer igualmente. Hoje entendo que verdadeira justiça é criar um mundo onde aquele erro não possa mais acontecer. Na última fileira, Alexandre Monteiro ouvia atentamente, seu rosto uma máscara de reflexão contemplativa. Sofia não direcionou suas palavras diretamente a ele, mas a mensagem era clara para ambos. Os 20 inovadores que apresentaremos hoje são a prova de que uma nova abordagem é possível.
Suas invenções abrangem desde tecnologia médica acessível até soluções sustentáveis para comunidades vulneráveis. Nenhum deles terá suas ideias roubadas. Nenhum deles terá que escolher entre princípios e sobrevivência financeira. A Fundação Castellani existe para garantir isso. Quando Sofia concluiu seu discurso, o auditório explodiu em aplausos. Roberto Castellani foi o primeiro a levantar-se, iniciando uma ovação que rapidamente se espalhou pela plateia. As horas seguintes passaram em um turbilhão de apresentações, demonstrações e networking. Cada inventor teve seu momento no palco, compartilhando projetos que variavam do revolucionário ao profundamente humano. Durante o coquetel que se seguiu, Sofia circulava entre os convidados, trocando ideias, respondendo perguntas, conectando pessoas. Foi quando sentiu uma presença familiar às suas costas. Discurso inspirador, disse Alexandre Monteiro, agora de pé a poucos passos de distância, especialmente a parte sobre justiça. Sofia estudou o homem que um dia fora seu inimigo jurado. Estava mais magro, com mais rugas ao redor dos olhos, mas havia uma serenidade em sua expressão que nunca possuíra nos dias de glória. Obrigada por vir, respondeu, surpreendendo a si mesma com a sinceridade em sua voz. Receio não ter sido convidado oficialmente, Alexandre admitiu com um leve sorriso. Espero não estar causando desconforto. Se estivesse, minha equipe de segurança já teria intervindo, Sofia respondeu, um toque de humor em sua voz. Além disso, este evento é sobre novos começos. Seria contraditório excluir alguém por seu passado. Alexandre assentiu, apreciando a ironia. Li sobre sua proposta para o programa de mentoria. É ambiciosa. Você recebeu minha resposta? Esta manhã, confirmou. Estou honrado por considerar minha participação, especialmente dadas as circunstâncias. Sofia olhou ao redor do salão onde inventores, investidores e jornalistas conversavam animadamente. As circunstâncias mudaram, Alexandre, para todos nós. Um silêncio contemplativo estabeleceu-se entre eles. Não mais carregado de hostilidade, mas de um entendimento mútuo que transcendia palavras. Seu pai parece bem, Alexandre comentou finalmente, indicando Roberto, que conversava animadamente com um grupo de jovens inventores do outro lado do salão. É bom vê-lo assim novamente. Sim, é, Sofia concordou suavemente. Ele está trabalhando em novos projetos, coisas que realmente importam para ele. Como você. Sofia sorriu levemente. Como todos deveríamos. Quando Alexandre se despediu pouco depois, Sofia o observou caminhar em direção à saída. Não mais o titã arrogante que fora, nem a figura patética de um homem arruinado, mas algo inteiramente diferente. Alguém em processo de reconstrução, assim como ela mesma. Mais tarde, quando o evento finalmente terminava e apenas alguns convidados persistentes permaneciam, Roberto aproximou-se da filha. Vi você conversando com Alexandre, comentou casualmente. Sofia esperava sentir desconforto com a observação, mas surpreendentemente não sentiu. Ele veio prestigiar o evento. Foi civilizado. Roberto estudou o rosto da filha por um momento. Sabe o que mais me orgulha em você, Sofia? Não é esta fundação impressionante que criou. Não é como você recuperou a empresa que era legitimamente nossa. O que é, então? Perguntou curiosa. É como você conseguiu o que poucos conseguem. Transformar uma justa raiva em algo construtivo. Ele sorriu, os olhos brilhando com emoção contida. Você poderia ter usado seu poder apenas para destruir, mas escolheu construir algo melhor das cinzas. Sofia sentiu um nó na garganta. Aprendi com o melhor, respondeu, apertando a mão do pai. Quando os últimos convidados se retiraram e a equipe iniciou a desmontagem do evento, Sofia permaneceu um momento sozinha no palco vazio. O auditório silencioso contrastava com a energia vibrante de horas antes. Contemplou o caminho que a trouxera até ali. Os 7 anos de planejamento meticuloso, a execução impecável de sua vingança, e então a surpreendente descoberta de que o triunfo não trazia a paz que esperava. A verdadeira transformação começara apenas quando abandonara o desejo de retribuição em favor da criação. Seu celular vibrou no bolso. Era uma mensagem de Lívia. Primeira página amanhã. Você mudou o jogo.
Sofia sorriu guardando o aparelho. O jogo realmente havia mudado. Não apenas para Alexandre, não apenas para ela, mas para todos os inventores que a Fundação Castellani agora protegeria. Apagando as últimas luzes do auditório, Sofia saiu para a noite paulistana, sentindo-se simultaneamente exausta e revigorada. O caminho à frente seria desafiador, mas pela primeira vez em muitos anos, olhava para o futuro com genuína esperança, não mais prisioneira do passado que jurara vingar. Um ano depois, a cobertura no Jardim Paulista resplandecia sob o sol da tarde de domingo. A ampla varanda, decorada com plantas exuberantes e móveis confortáveis, acolhia uma pequena reunião de pessoas que, de maneiras diferentes, haviam se tornado família para Sofia. Mais vinho para alguém, Roberto oferecia circulando entre os convidados com uma garrafa na mão. Aos 63 anos, parecia 10 anos mais jovem que no ano anterior. O cabelo ainda completamente branco, mas os olhos vivos, o sorriso fácil, os ombros agora erguidos com a confiança recuperada. Lívia e Renata conversavam animadamente sobre os últimos desenvolvimentos da Castellani Tecnologia, que sob a liderança de Renata havia se tornado um modelo de empresa ética sem sacrificar o desempenho financeiro. Marcos e Diego discutiam os planos para a expansão internacional da fundação, enquanto outros membros da equipe original de Sofia relaxavam após um ano de trabalho intenso. Sofia observava a cena com satisfação silenciosa, apoiada no parapeito da varanda. A cidade se estendia à sua frente, uma floresta de concreto banhada pelo sol poente, a mesma cidade onde sua jornada de vingança começara e, inesperadamente, transformara-se em algo muito diferente. 1 centavo por seus pensamentos, disse uma voz atrás dela. Sofia virou-se, sorrindo para seu pai. Estava apenas refletindo sobre como chegamos aqui. Roberto entregou-lhe uma taça de vinho. Por caminhos tortuosos, sem dúvida. Muito tortuosos, Sofia concordou, aceitando a bebida. Às vezes me pergunto o que teria acontecido se eu não tivesse executado aquele plano no Copacabana Palace. Acho que a vida tem uma maneira de nos levar onde precisamos estar, independente do caminho que escolhemos. Roberto contemplou a cidade por um momento. Mas confesso que gosto particularmente deste resultado. O interfone tocou e Marcos atendeu rapidamente. É o último convidado, anunciou, lançando um olhar significativo para Sofia. Roberto ergueu as sobrancelhas intrigado. Não sabia que esperávamos mais alguém. Uma adição de última hora, Sofia explicou, uma leve hesitação em sua voz. Espero que não se importe. Minutos depois, Alexandre Monteiro emergiu na varanda, carregando uma pequena caixa, embrulhada em papel simples. Estava mais magro que um ano atrás. O cabelo agora completamente grisalho, mas havia uma dignidade calma em sua postura que não existia nos dias de arrogância desmedida. Um silêncio momentâneo caiu sobre a reunião. Embora Alexandre tivesse se tornado um colaborador regular da Fundação no último ano, participando do programa de mentoria e compartilhando insights sobre práticas empresariais predatórias, esta era a primeira vez que entrava no círculo íntimo de Sofia e, mais significativamente, a primeira vez que encontrava Roberto desde a queda. Roberto foi o primeiro a romper o silêncio, aproximando-se com passos firmes. Alexandre, cumprimentou, estendendo a mão. Bem-vindo. O aperto de mãos entre os dois homens, um que havia sido destruído, outro que havia sido o destruidor, durou apenas um instante, mas carregava o peso de décadas. Obrigado por permitir minha presença, Alexandre respondeu, a humildade evidente em sua voz. Sei que não é uma decisão fácil. As decisões mais importantes raramente são, Roberto respondeu simplesmente. O grupo gradualmente retomou suas conversas, embora com um tom ligeiramente mais contido. Alexandre aproximou-se de Sofia, entregando-lhe o pequeno pacote. Um presente pelo aniversário da fundação, explicou. Nada extravagante, mas significativo. Sofia abriu cuidadosamente o embrulho, revelando uma caixa de madeira entalhada. Dentro repousava uma caneta antiga, claramente de valor sentimental mais que monetário. Esta caneta pertencia ao meu primeiro mentor, Alexandre explicou. Um homem que tentou, sem sucesso, me ensinar que sucesso sem princípios
é apenas uma forma elaborada de fracasso. Levei décadas para entender o que ele queria dizer. Sofia examinou a caneta com cuidado. É uma peça linda. Pensei que poderia usá-la para assinar os contratos da segunda turma do programa de inovadores, Alexandre sugeriu. Um símbolo de que conhecimento passado adiante pode criar algo melhor que seu início. O gesto inesperadamente tocante vindo do homem que ela passara anos planejando destruir deixou Sofia momentaneamente sem palavras. Obrigada, conseguiu dizer finalmente. Usarei com esse espírito. À medida que a tarde avançava para a noite, a atmosfera na cobertura relaxou gradualmente. Alexandre encontrou seu lugar na periferia do grupo, ouvindo mais que falando, observando com interesse respeitoso as dinâmicas entre pessoas que claramente se importavam profundamente umas com as outras. Quando a maioria dos convidados já havia partido, Roberto encontrou Alexandre sozinho na varanda, contemplando a cidade agora iluminada por milhões de luzes. Não esperava que este dia chegasse, Roberto comentou, juntando-se a ele no parapeito. Você e eu compartilhando um espaço pacificamente. Alexandre assentiu. Eu tampouco. Um silêncio contemplativo estabeleceu-se entre eles. Dois homens em lados opostos de uma história compartilhada, agora encontrando-se em algum ponto intermediário. O que você fez com minha filha? Roberto começou hesitante. Foi imperdoável, Alexandre completou. Sei disso. Ia dizer que foi cruel e arrogante, Roberto corrigiu. Mas também levou à criação de algo extraordinário. A fundação que ela construiu salvará incontáveis inventores do destino que eu sofri. Alexandre observou o homem que havia destruído profissionalmente, buscando sinais de amargura residual, mas encontrando apenas uma aceitação tranquila que o surpreendeu. Como consegue não me odiar? Perguntou finalmente. Roberto considerou a pergunta por um momento. O ódio é um fardo pesado demais para carregar indefinidamente. Em algum momento, precisamos decidir se queremos ser definidos pelo que nos foi tirado ou pelo que escolhemos criar depois. As palavras atingiram Alexandre com força inesperada. Em seu ano de reflexão forçada, após perder tudo, havia confrontado repetidamente a mesma questão. Como reconstruir-se a partir das ruínas de quem fora um dia? Sua filha tem muito de você, observou finalmente. Roberto sorriu. Ela tem o melhor de mim, mas também qualidades inteiramente suas. Uma determinação que me deixa simultaneamente assustado e orgulhoso. Do outro lado da varanda, Sofia observava os dois homens conversando. O pai que quase perdera e o inimigo que se tornara um improvável aliado. A cena simbolizava perfeitamente a jornada circular que todos haviam percorrido. Quando Roberto se retirou para a cozinha, Sofia aproximou-se de Alexandre. Obrigada por vir hoje, disse. Sei que não foi fácil. Alexandre observou a cidade abaixo, as luzes infinitas contra a escuridão. Sabe o que descobri no último ano, Sofia? Que o verdadeiro poder não está em controlar os outros, mas em controlar a si mesmo, em escolher quem você quer ser, independente das circunstâncias. Uma lição valiosa, Sofia concordou, embora tenha vindo a um preço alto. Todo aprendizado verdadeiro tem seu preço. Alexandre virou-se para encará-la. A diferença é se o pagamos voluntariamente, ou se somos forçados a pagá-lo. Um sorriso compreensivo surgiu nos lábios de Sofia. Como um certo magnata que ofereceu R$100 a uma desconhecida no Copacabana Palace. Alexandre não pôde conter uma risada breve. Exatamente. Embora aqueles tenham sido os R$100 mais caros da história. O preço da arrogância, Sofia comentou suavemente. E da redenção, Alexandre acrescentou. Quando a noite avançou e o último convidado se despediu, Sofia permaneceu na varanda vazia, contemplando a cidade que nunca dormia. A caneta que Alexandre lhe dera repousava em sua mão, um símbolo tangível da transformação que todos haviam experimentado. A vingança que planejara por tantos anos havia se transformado em algo que jamais imaginara. Não apenas a queda de um inimigo, mas a ascensão de uma visão inteiramente nova. Uma visão que agora protegia outros de sofrerem o mesmo destino que seu pai. 1 centavo por seus pensamentos, disse Roberto, juntando-se a ela novamente. Sofia sorriu. Estava pensando que às vezes os finais mais satisfatórios não são aqueles que planejamos,
Roberto passou o braço pelos ombros da filha. Os melhores capítulos de nossas vidas raramente seguem o roteiro original. Juntos, pai e filha contemplaram a cidade que havia testemunhado sua queda e sua ascensão. O passado não podia ser reescrito, mas o futuro, aquele estava apenas começando, com páginas em branco esperando para serem preenchidas. E desta vez, a história seria de criação, não de destruição, de conexão, não de vingança, de transformação, não apenas para eles, mas para todos aqueles que a Fundação Castellani tocaria nos anos vindouros. Acho que conseguimos, Sofia disse finalmente. Conseguimos o quê? Perguntou Roberto. Transformar dor em propósito, construir algo melhor das cinzas. Roberto apertou seu ombro gentilmente. É isso que nos torna humanos, Sofia. Nossa capacidade de crescer através do sofrimento, de encontrar sentido, além da dor, de criar beleza mesmo nos lugares mais improváveis. O vento noturno acariciava seus rostos, enquanto as estrelas cintilavam acima, testemunhas silenciosas de jornadas completas e outras apenas começando. A cidade abaixo continuava seu ritmo implacável, indiferente aos dramas individuais que se desenrolavam em seu seio. Mas para Sofia Castellani, a mulher que havia orquestrado a queda de um império para vingar seu pai, apenas para descobrir um propósito maior no processo, a noite trazia uma certeza tranquila. Às vezes, o caminho para a cura não está na retribuição, mas na reconstrução. Não na destruição do outro, mas na transformação de si mesmo. E essa, talvez, seja a lição mais valiosa que a arrogância e sua queda poderia ensinar. Y no me da ni la armadura. Parémosla. Yo sí te cargo de tu persona. Sí. El problema es que ahora estoy rodeada. Por alguna razón. Mira, viste, me están campeando. Qué chistoso. Pareciera que tengo un spawn al lado. No quiero ni mirar. Eso. Es que quiero salir, si es el tema, quiero... O si me mata. Bueno. ¿Qué era? ¿Dónde tengo que ir yo? ¿Quién soy yo? ¿Por qué estoy yendo para el otro lado? Mamita. ¿Por qué están tan lejos? No lo sé. Ya vamos rápido nomás y... ¡Oh, qué rabia! Oh, por... Ya, hombre, te digo que estoy bien. No me dicen, y no me mires, sirve otra cosa.
todo por una mochila. Dejé la embarrada por una mochila. Por eso. Hola. Hay que ser cordiales. Lo peor es que voy a meter mi mano a matar de nuevo. Saluda como hombre, ¿ves? Suba aquí, qué lindo, lo voy a guardar. Mira, es que yo solo quiero un hámster, tan difícil iba a ser. Listo. Suba para game. ¿Qué es esto? No me sirven. Hola Kaki, ¿cómo estás? Yo bastante bien. Un poco estresada, pero bien. ¿Y tú? Oh. Come on now. No, así tranqui. ¡Ah! No te lo puedo creer. Voy a vivir acá. Miau. Estoy cerca del spawn. Voy a venir a vivir acá, no me importa. Hasta no me lo recuerdes. Ay, me estoy equivocando, Marte. O sea, primero estábamos así como jajajaja chistoso, pero después le dije que no me hablara más. Zapatilla de Venus. Ah, bueno. Chicas, ustedes tienen que entender que yo... A mí me da vergüenza. De gente desconocida. Es que sí. Cats. Baby. Más encima me dicen VTuber. Que no tiene nada de malo, me cambian la VTuber, pero... No sé, dicen que soy VTuber. Se lo sacaron de la polla. Quiero ver que rebote. Dum 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 bye. Dum 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 dum. Dum 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 bye. Hoy te voy a hacer llorar. Alguna.
espectacular. Día cojones. Allá abajo hace calor. Una noche más linda. Eres algo superior. Hasta que se comenzó. Estamos desbloqueados cuando ella baila. Debajo está minifalda. Ok, ignora. ¿Qué cosa? ¿Ignorarte qué? Dum 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 dum. Y rompe. Dum 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 dum. Bye. Cosa. Mi manera antes de morir. Baby, allá abajo hace calor. Traje ventilador. Ante la buena noche más linda. Pero es algo superior. Que se esconde el sol. Necesito una vaca. Ahora con urgencia necesito matar una vaca. Que rebote. Dum 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 bye. Dum 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 dum. Y rompe. Dum 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 bye. Se llora. Mira, pero es que estos son tan bonitos. Yo quiero uno para mi casa. Oye, ¿de dónde te saco un slime? Yo quiero uno. Quédate acá siempre, por favor.